Sabemos que o nome Yeshua não aparece na Torá ou no Tanakh. Jesus é uma forma do latim, mas esse nome não tem significado em latim ou grego. Sabemos que Jesus, em hebraico, significa cavalo. Então, que conceitos você tem de Yeshua, como hoje em dia o chamamos muito? Bem, o nome Yeshua realmente aparece na Bíblia hebraica, aparece no livro de Esdras e aparece no livro de Segundo Crônicas. O nome Yeshua é um verbo que significa, ou seja, vem de um verbo que significa salvar. O nome Jesus em grego é a forma como os autores da Septuaginta, que é o texto em grego, a tradução para o grego da Bíblia hebraica. É assim que eles traduziram o nome Josué. E também o nome Yeshua, que aparece nessas sessões de Esdras, eles usaram para ambos. Então, o nome Yeshua, eu acredito que deveria ser pronunciado Yeshu e não Yeshua, porque Jesus, vamos chamá-lo de Jesus para que o público entenda. Porque esse é o nome dado a ele em espanhol, embora você esteja certo. Jesus em hebraico significa cavalo, mas em espanhol é para nosso público. Jesus foi uma pessoa que viveu na Galileia, sua família na Galileia, e na Galileia os galileus não pronunciavam a letra Ain. O nome Yeshua tem a letra Ain no final, e os galileus não a pronunciavam, eles também não pronunciavam. A diferença entre a Jaaf e a Jet, que são letras guturais, assim são chamadas essas letras guturais porque estão na garganta, ok? Por isso o nome Yeshua para um galileu não era pronunciável, e por isso eles diziam Yeshu. Assim era como se pronunciava para o galileu. Então eu acredito que, historicamente, e é tudo o que estou dizendo, na verdade, é uma pesquisa já feita pelo Dr. David Flusser, que foi um dos grandes estudiosos sobre o tema de Jesus na época do Segundo Templo e tudo isso. Mas o mais provável é que os familiares de Jesus chamavam Jesus em hebraico. Yeshu, acredito que por isso o correto é chamar Jesus de Yeshu. Ou seja, mas deixa eu explicar, Yeshu, por completo, não poderia significar salvação, porque para dizer salvação se diz Yeshua, porque se dissermos Yeshu. Em, Você tem razão. A raiz dessa palavra é Yasa, que significa salvar. Sim. É verdade que se você pronunciar a letra Ain no final, deveria ser dito assim mesmo. Mas se você fosse um galileu vivendo no bairro de Yeshua, crescendo com ele desde criança, você diria Yeshu porque era assim que os galileus falavam? Eles não pronunciavam a letra Ain, eles não a diziam, então na pronúncia galileia não se falava assim. O mais correto, eu acho, em termos históricos e linguísticos, é que se uma pessoa quiser chamar Yeshua como seus familiares o chamavam, vivia na Galileia, é Yeshu. E é verdade, como te expliquei, que o nome vem da palavra salvação, que realmente tem um Ain no final, correto? No entanto, a pronúncia galileia é sem o Ain, então o último A é omitido. Existe a condenação eterna na filosofia judaica ou na Bíblia hebraica? Existe isso? A condenação eterna? Não, o que existe é um conceito chamado Genom, que está mal traduzido como inferno, mas eu acho que se parece mais com o que é conhecido como purgatório, que na nossa tradição é que todo ser humano cometeu um pecado, todos cometem pecados. Está escrito na própria Bíblia em, Eclesiastes. acho que 720, não me lembro. Mas o ponto é que, se um ser humano faz algo errado, ficam essas, vamos chamar metaforicamente, manchas na alma. E agora é preciso lavar a alma para que ela chegue bem ao Éden, como esse lugar de espera até que haja uma ressurreição futura. E o que acontece? Para que a alma possa ser purificada, é preciso, vou falar em termos, digamos, um pouco infantis, mas é de forma metafórica para me fazer entender. É necessário expor a alma a altas temperaturas para purificá-la, assim como se faz com metais eliminando as impurezas. Então é a mesma coisa, digamos, você coloca a alma em, digamos, um forno, sei lá, muito quente, para que assim essas impurezas, essas coisas impuras da alma sejam removidas.
O local dessas purificações, como a lavadora de almas, chama-se Gehinnom. E o ser humano fica no Gehinnom durante alguns meses, só isso. Se ficar, sei lá, 11 meses, 12 meses são os mais perversos. E depois passa para o Éden, que é assim, uma espécie de lugar de espera até que os seres humanos ressuscitem. Agora, há no Talmud uma discussão de que há certos pecados que te deixam preso no Gehinnom para sempre. Também há um Midrash que traz, isso é trazido por Bagia Ben Pakudá, me parece. Bom, Rabbeinu Behael traz isso sobre Corash, a quem a terra engoliu. Há uma cena no livro de Números em que houve um rebelde contra Moisés chamado Core em espanhol, e que foi engolido pela terra. E então ele e todos os seus seguidores ficam presos em uma seção do Gehinnom por toda a eternidade, mas são casos específicos. Mas como regra, o judaísmo não assume que você estará condenado perpetuamente. Quando há uma ressurreição, os mais perversos, e isso está no livro de Isaías, é que aqueles que realmente foram catastroficamente maus, como por exemplo Yahya Sinwar, o líder do Hamas, eles vão reviver com vermes. Ou seja, seus corpos voltarão com vermes de fogo que estão em chamas. Ou seja, o que isso significa? Como assim? Vão haver corpos de pessoas na rua, nesse mundo messiânico, mundo perfeito, e pessoas que têm vermes no corpo com fogo. O ponto aqui é que as pessoas que fizeram o mal vão ser lembradas como más. Esse é o ponto. E isso sim é um castigo eterno. Não necessariamente fisicamente mas é conceitualmente que se uma pessoa prejudicou o mundo, por exemplo, Stalin na Segunda Guerra ou algo assim, se eles prejudicaram o mundo, quando o mundo for esse mundo futuro bom, de harmonia, de paz, vamos lembrar desses ultramalvados ao longo da história. E isso é como ter vermes de fogo. Você entende o que quero dizer? Essas marcas que as pessoas deixaram em si mesmas. E por isso sim é uma condenação eterna que as pessoas têm pelas decisões ruins que tomaram. Você entendeu? Sabe, só para te contar uma coisa. Sabe o que me chama muita atenção? Que quando perguntavam a João Batista se ele era um profeta ou se era Elias, ele negou isso categoricamente. Mas vemos que quando perguntam a Jesus sobre Elias, ele responde com uma espécie de parábola, querendo dizer que João Batista era Elias. O que você pensa sobre isso? Eu acho que há uma contradição. O que você acabou de dizer está nos evangelhos sinópticos versus João. Desculpa. João, capítulo 1, versículo 21, algo assim. É aí que João nega que ele é o profeta. Ele nega que ele é o Messias. E ele nega que ele é Elias e tudo isso. E há várias contradições nesse capítulo, como João não conhecer Jesus versus conhecer Jesus. São duas tradições que originaram evangelhos diferentes, por isso o Novo Testamento se contradiz nesse ponto. É assim que vejo, sem achar algo muito dramático. Eu, claro, não acredito que João Batista tenha sido Elias, simplesmente porque Elias está vivo. Elias não morreu para se tornar outra pessoa chamada João. Entendeu? Elias foi levado ao céu ainda vivo. E o que na tradição judaica acontece é que Elias aparece em algumas gerações às vezes. Ele aparece, mas não é João. João é outra pessoa. Elias aparece na literatura judaica, ele aparece momentaneamente, conversa com alguém e vai embora. Mas João, sabemos, é uma pessoa que, ao que parece, existiu historicamente. E não era Elias. Sempre vi dessa forma, e menos ainda profeta. Bom, basicamente é isso. Ou seja, que são... Em poucas palavras, são invenções para reformular as histórias de Jesus, para que as pessoas acreditem mais na sua veracidade. O que eu acho é que, olha, existe uma profecia do profeta Malaquias, Malagi, que é o último capítulo de Malaquias. O capítulo 3. O cristianismo cortou esse capítulo pela metade, de propósito. Por questões teológicas, fizeram os capítulos 3 e 4, mas na verdade é o mesmo capítulo. E aí termina dizendo o profeta Malaquias. E aqui eu lhes envio Elias.
Ele diz: olha, este é o grande e terrível dia em que eu lhes envio o profeta Elias. Para quê? Para ler e trabalhar com os filhos e ler aos filhos o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Ou seja, nós, na tradição judaica, dizemos que quem anuncia a chegada do Messias é Elias. Elias anuncia a chegada do Messias. Por isso, o cristianismo precisou desse dispositivo em seus textos, de trazer um Elias que diga isso. Ou seja, se nós judeus estamos esperando que Elias anuncie o Messias, o cristianismo, como eles dizem que o Messias já chegou, precisa de um Elias que diga isso. E como João, imagine que ele batizou Jesus. Ele o colocou na água dizendo ser um ritual para pessoas com pecados. Ou seja, presume-se que Jesus tinha pecados. Interessante, não sei. Mas o ponto é que o cristianismo se aproveitou do fato de ter existido um João, que batizou um Jesus. E disseram, bom, vamos dizer que este é Elias. E assim o atribuíram para poder encaixar as palavras de Malaquias. Assim eu acredito mais ou menos como foi a narrativa. O desenvolvimento, pelo menos, de como se apresenta. Ao personagem. É basicamente para que encaixe com Malaquias. Agora sim, te mando um abraço. Já para terminar, você sabia que, segundo os cristãos, nós que esperamos o Messias, ou seja, o Ben David, que vem da linhagem paterna de Davi, ou por mãe convertida, eles dizem que a gente espera o anticristo? Ah, sim, óbvio. E é interessante porque se você lê o que se supõe que é o anticristo, é tudo o que literalmente diz que o Messias vai ser. Por exemplo, está escrito que o Messias vai reconstruir o templo. Mas eles vão te dizer, não, o terceiro templo vai ser construído pelo anticristo. É o que me parece. Está escrito que o Messias trará paz. E eles vão dizer, não, o anticristo vai trazer uma paz falsa. Então todas as características do Messias. Eles precisaram definir isso como anticristo, pois para eles o Messias já chegou. E não pode ser que um verdadeiro Messias ainda venha. Por isso, o catalogam como anticristo. Mas é um exemplo tão radical. Houve uma fake news, faz uns 3 anos, sobre um rabino que sabe muito, aqui em Israel, que iniciaram essa história de que ele era o Messias e que em Israel estamos coroando o Messias. E que a comunidade cristã apareceu. Os messiânicos, todos esses grupos, começaram a dizer que os judeus estamos coroando o anticristo. Porque nem sequer sabiam o que estava realmente acontecendo. Nem sequer sabiam quem é essa pessoa, o que fez, o que não fez. Mas claro, é o anticristo. Por quê? Porque sim, então eles estão sempre à espera de um anticristo. Toda a crença, se não se encaixa, é um anticristo. Não sei, tudo. E vou te dar uma curiosidade. Só para a gente se despedir. Jesus diz aos seus alunos, sim, olhem, todas essas coisas que eu estou prevendo para vocês, que eu estou dizendo, o fim do mundo, e todas essas histórias. Sim, essas coisas acontecem. Aí vem outra pessoa e diz que é Jesus, o Messias. Saibam que é um anticristo. Bem, Jesus morreu, nada disso ocorreu. E depois Paulo, em Atos dos Apóstolos, diz que, não sei, ele teve um ataque epiléptico, não sei. Ele se aproximava de um cavalo e ele tem uma visão, onde Jesus aparece para ele. Então, o que posso concluir? Talvez Paulo tenha visto esse anticristo. Porque se Jesus disse que o próximo que disser que é Jesus será um anticristo, se esses sinais não apareceram, e Paulo afirma que teve um encontro com Jesus, significa que, se Jesus está certo, Paulo viu o anticristo. Se Paulo realmente viu Jesus, então Jesus errou sobre quando apareceria antes de todos esses sinais. É curioso como ela mesma se contradiz. Digamos, narrativa, nestes textos. Agora sim te mando saudações. Tudo de bom e muitas alegrias.